Encontro da Melhor Idade, terça-feira, às 9 horas da manhã. Semana passada não teve, porque a Melhor Idade estava viajando, passeando, eu vi as fotos, coisa linda. Mas essa semana, 9 horas da manhã, tem Encontro da Melhor Idade aqui, um povo muito animado. Terça da Resposta, com a nova campanha, né, que já não está tão nova assim, porque já andou bastante, né, só palavra preciosa. Semana passada eu não pude estar aqui, mas a nossa irmã Rose, do Profético, ela trouxe uma palavra para sacudir a estrutura da Igreja do Senhor. Se você não teve a oportunidade, assista pelo YouTube, porque foi uma palavra para sacudir a gente. Amém? A gente precisa disso. E essa semana, aqui, essas terças-feiras, queridos, vou dizer para vocês, é uma terça-feira que só foi separado mulher para poder pregar nessas terças-feiras. Tá? Então, as mulheres que estão aqui, se eu não me engano, são 10 terças-feiras, vão estar as irmãs aqui ministrando a palavra de Deus na sua vida, na minha vida, mantendo a unção no altar. E essa semana, pastora Cíntia, dia 23/9, a pastora Cíntia vai estar aqui ministrando a palavra de Deus. Classe para novos convertidos, aprendizado, preparação para o batismo, né, todas as quartas-feiras, 9 horas e às 14 horas. Pastor Miguel, né, e domingo às 9 horas da manhã, também, se você agendar, você consegue ter esse atendimento. Informações, ligar para a igreja, que você vai saber todas essas informações certinhas. Misto quente, sexta-feira, às 19h30, a partir de 11 anos de idade, o seu filho, eu gosto sempre de dizer, é o lugar que ele precisa estar. Que momento precioso. Você tem um adolescente, traz para cá na sexta-feira. Eu amo estar aqui nas sextas-feiras com eles. E nessa sexta-feira, né, eu vou estar ministrando a palavra no misto quente. E, assim, se você estiver disposto a vir para cá pegar essa pessoa meio atrapalhadinha, mas que deixa o Espírito Santo fluir, vem para cá na sexta-feira também. Mas não é só no misto quente, não. Você, Igreja do Senhor, tem a vigília também que vai acontecer na sexta-feira. Vigília do Profético. Eu não sei como é que vai ser, Lucas. O misto vai ser lá embaixo? O misto vai ser lá embaixo. A vigília vai ser aqui em cima. Pastor Sebastião, lá da Voldac, homem de Deus, gente. Pastor Sebastião Cruz, prega uma palavra, assim, e tem um chamado, um dom na área de cura, vem para cá. Que aquele homem é um homem muito usado por Deus, e você não vai se arrepender. Amém? Metamorfose para pré-adolescente de 11 a 13 anos, aos domingos às 19 horas na igreja. Então, metamorfose lá embaixo, seu adolescente que vem na sexta-feira, né, tem um casal ali que são uns dos líderes do misto quente. Aquele que vem na sexta, vem para cá no domingo e ele fica lá adorando ao Senhor. E está acontecendo agora lá embaixo, hoje, um dia muito importante, né? Está tendo algum movimento legal lá hoje. É um game. É um game, porque eu falo que o meu filho ele estava empolgado demais. Chamaram ele para poder ficar na mesa de som. Ele falou, eu tenho um compromisso no Meta hoje. Hoje não dá para ficar na mesa de som, não. E é verdade, ele está lá no compromisso no Meta. Encontro com Deus para teens, dias 24 a 28/9, no Vale do Peniel. Interessados, falar com a presbítera Camila e o presbítero Michel, e com esses diáconos lindos ali, diácono Lucas e a diaconisa Bia. Então, as informações ali com eles. Amém? Vigília, já falei. Curso Família Viva Vila Rica, primeiros passos. Procurar a presbítera Maria Cristina, aquela lá do cantinho, tá? Ela vai ter maiores informações para você, esses primeiros passos, é uma bênção. Glória a Deus. Congresso da Melhor Idade, dia 4/10, no sábado, de 13 às 18, na Voldac. Tema, uma geração forte gera grandes testemunhos. É um congresso para envolver toda a família. Então, é bênção estar lá na Voldac. Encontro com Deus Grow Up para jovens, dias 3 a 5/10, no Vale do Peniel. Interessados, falar com o presbítero Luiz e presbítera Casey, ou ligar para a secretaria. Todos esses avisos que são falados aqui na igreja, se você quiser, você recebe ele pelo teu telefone, né? Você recebe ele através de uma ligação para a igreja. Às vezes você pode falar assim, nossa, mas a Maísa está falando muito rápido. Mesmo se eu tivesse falado no mesmo horário, eu ia estar falando assim os avisos. Isso é uma característica minha. Quem me conhece sabe que eu sou acelerada nos avisos. Amém? Glória a Deus.
Encontro com Deus para mulheres, dia 17 a 19/10, no Vale do Peniel. Interessados, falar com a diaconisa Grace. Hoje eu não vi a Grace aqui, mas ela está sempre ligada para poder te dar as informações, ou então ligar para a secretaria da igreja. Acampa 2026 é um acampamento aberto para toda a igreja. Vai acontecer dia 13/2 a 18/2 em 2026. Investimento R$300. Pode dividir, se você procurar os responsáveis, né? A diaconisa, a presbítera Celisa, né, que a presbítera Keise estão responsáveis, dá para dividir, dá para parcelar. É o que o pastor João sempre fala. Quem tem o interesse de estar nesse acampamento, às vezes pensa assim, está longe. Não, procura já esse programa, né, para poder estar presente lá e aproveitando o momento. Curso Família Viva, Vila Rica. Já falei dos primeiros passos. Grupo de crescimento GC. Se você deseja liderar um GC, se você deseja abrir um grupo de crescimento na sua casa, procurar a secretaria ou a pastora Cirleia. Grupo de crescimento é muito bom, gente. Se você não faz parte de um, procura nos avisos da igreja, liga para a secretaria, vê um próximo da sua casa, ou entra, vê as fotos, vê um lugar que você vai, né, se sentir mais à vontade, mas não deixe de estar num grupo de crescimento. É vida, amém? Em nome de Jesus. E você que quer se filiar conosco, né, às vezes já está vindo aqui, ou está nos visitando, sentiu esse desejo de estar aqui, tem uma fichinha ali atrás, tá, que você pode preencher. E eu também quero dar um aviso para vocês sobre a Forja Team, que vai acontecer lá no Peniel. Maiores informações na secretaria, valor R$130, para o seu filho, adolescente, vai até os 22 anos. É um tempo muito precioso. O pastor João ligou, falou assim, reforça que vai acontecer nesse final de semana, né, o seu adolescente, o seu jovem, para estar nesse lugar. Palavras mesmo para forjar homens, né, nos adolescentes e nos jovens. Nós precisamos, temos vivido um tempo, né, assim, uma geração que precisa desse suporte masculino, né, precisa dessa referência masculina, precisa ser forjado mesmo. E esse encontro vai ser para isso, amém? Em nome de Jesus. Então, maiores informações, se você tiver dúvida sobre a Forja Team, também pode procurar o Lucas ali, que eu vou estar passando para ele, né, tudo direitinho. Se você tiver essa dúvida, procura o diácono Lucas ou liga para a secretaria. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vocês continuam me amando mesmo assim, gente? Atrapalhadinha, aceleradinha? Aleluia. Então, o Juliano pediu para dar um aviso. Juliano, como o nosso pastor diz, 2 minutinhos. Amém? Paz do Senhor para a igreja, amém? 2 minutos vai dar tempo e sobrar. Amém? Quero convidar você, pai, você, avô, você, tio, você que tem sua criança aqui na igreja, tá? Para o dia 10, pode soltar aí, pessoal da mídia, dia 10 de outubro, a gente vai ter o Acampa Power, tá? De 7 a 10 anos, você tem um filho, um sobrinho, alguém que participa com a gente aqui no Ministério Infantil, vai ser lá na Chácara Betel, são 2 atividades, mas pode se tornar 3, preste atenção. No dia 10, que é na sexta-feira, de sexta para sábado, às 20 horas, até no sábado de manhã, beleza? Essa é uma atividade, lá na Chácara Betel, R$30 o investimento, amém? Invista no seu filho, invista no seu sobrinho, patrocine alguém que você conheça, para estar conosco nesse dia 10. Pode passar o outro, por favor? No dia 11, na sequência, a partir das 9 horas, eu acho, 9 horas na Chácara Betel, continuam as atividades com as crianças, e aí são para todas as crianças até 10 anos, tá? Um dia inteiro ali de louvor, adoração, tá? Brincadeiras, vai ter brinquedos, R$20. Por isso que eu falei que eram 2 atividades que podem se tornar 3. Então, se o seu filho vai no Acampa Power, de sexta para sábado, e quer ficar o sábado todinho, é mais R$20. Então, você vai fazer um investimento de R$50. Amém, igreja? Está entendido? É complicado 2 eventos ao mesmo tempo, né? Mas Deus abençoe os irmãos e pode nos procurar para as inscrições. Amém? Muito obrigado. Juliana e a Viviane têm feito um trabalho muito lindo com o Ministério Infantil, né? Glória a Deus. Meu marido já veio, já me conhece, né? Já acelerou e já adiantou. Amém? Glória a Deus.
Você pode estender suas mãos para cá? Em nome de Jesus? Eu hoje tenho muita alegria, venho com muita honra, né? Orar e interceder pela vida do meu marido. Eu quero pedir para você ficar de pé em nome de Jesus. Porque eu creio no mundo espiritual. E hoje tem uma palavra para ser liberada aqui neste lugar. E eu posso sentir o peso do mundo espiritual aqui hoje. Às vezes você pode não estar vendo, mas quem tem visão aberta está vendo o peso do mundo espiritual aqui hoje. Existe uma guerra no mundo espiritual, mas ele já foi derrotado na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém? Senhor, eu quero louvar e engrandecer o teu santo nome, apresentar a vida do meu esposo, meu marido, diante do Senhor, entregar a vida dele aqui hoje, Deus, na direção do teu Espírito, que ele venha mesmo trazer a tua palavra. Cobre ele do alto da cabeça até a planta dos pés. Delimita ele com o teu sangue. Toma minha casa nas tuas mãos, os meus filhos nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. E vem aqui hoje, para a honra e glória do Senhor, Deus. Coloca uma brasa viva na boca dele, Senhor. E que ele seja a boca de Deus aqui neste lugar. Que vidas sejam alcançadas para a honra e glória do teu santo nome. Amém, amém e amém. Graças e paz, amém, igreja? Pode estar sentados em nome de Jesus. É com muita alegria que eu trago essa mensagem para a igreja nesta noite. Abra sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 20. Aleluia. Cadê o André? Vem cá, André. Vamos relembrar os velhos tempos de Belvedere. Vem ministrar um tecladinho ali para mim. Amém, igreja? Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 1, diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, no caso aqui, João. E disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e João e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro e também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas dobrado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos,
vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o buscarei. E disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, e lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Pai, nós te louvamos, Deus, e engrandecemos o teu santo nome. E da mesma forma que o Senhor me revelou esta palavra, Deus, eu te peço que me usa, Deus, com poder e graça, para que eu possa revelar a tua igreja também, Deus. Em nome de Jesus, que seja o teu Santo Espírito que habita em mim, falando com a tua igreja em todo o tempo, e que seja tudo, Deus, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto, ele narra um momento após a crucificação de Jesus. E naquele momento de dor, naquele momento de luto, lágrimas, angústias, os discípulos estavam desesperados. E eles não conseguiam se lembrar das palavras de Jesus. A dor, ela tem este poder. Naquele momento, a dor havia roubado a memória dos discípulos. Os discípulos não conseguiam lembrar das palavras, das promessas de Jesus, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. A dor, ela é capaz de causar um bloqueio tão grande na nossa mente, ao ponto de os discípulos se esquecerem desta grande promessa, da ressurreição de Cristo. A dor, ela tem esse poder. Ela consegue causar em nós certos bloqueios que nos fazem esquecer das promessas e das palavras de Jesus sobre as nossas vidas. Mas o inimigo, aqueles que crucificaram Jesus, aqueles que chicotearam Jesus, aqueles que cuspiram em Jesus, os inimigos chegaram até Pilatos e falou com Pilatos: olha, eu ouvi dizer que este homem ressuscitaria ao terceiro dia. Se eu fosse você, colocaria 2 anjos, 2 guardas na porta do sepulcro. O inimigo se lembrou das palavras que não foram professadas, que não foram ditas diretamente para ele. E os discípulos que receberam a revelação de Jesus dias antes, sentado numa mesa, deixou com que a dor lhe tirasse essas palavras. Essa promessa não era para os inimigos, mas eles sim se lembraram,
Mateus 27, nos versículos 62 e 63, revela isso. E eles ainda chamam Jesus de embusteiro, enganador, mentiroso, trapaceiro. Mas nesta noite, levanta sua mão que eu já quero começar profetizando. Nesta noite, eu quero profetizar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Não deixe que o trauma, não deixe que as dores, não deixe que a tristeza, que talvez você possa estar vivendo, que talvez você possa estar enfrentando, venha tirar, venha roubar a palavra, a promessa de Jesus revelada sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Não podemos permitir, queridos. Existem promessas, existem palavras reveladas a nós, e que por muitas vezes, por traumas, por dores, por tristezas, deixamos de lado, acabamos nos esquecendo destas palavras. Olha só o poder que a dor tem. Neste momento tão difícil para os discípulos, a dor deixou os discípulos trancados dentro de uma casa. E a dor também deixou Maria Madalena achando que iria buscar por um Jesus morto. Em todo o tempo nessa história, Maria Madalena ela quer buscar por Jesus, mas na mente dela, Jesus está morto. Ela quer achar o corpo de Jesus. Ela quer ver, ela quer saber se Jesus recebeu um sepultamento com honra. A dor, ela tem esse poder de nos manter em cárcere privado. A dor, ela tem este poder de causar uma amnésia em nós, ao ponto de não nos lembrarmos das promessas e das palavras de Jesus. A dor, os traumas, a tristeza, ela tem o poder de paralisar as nossas pernas. Ela tem esse poder. E é por isso que nós precisamos aprender a lutar contra os nossos inimigos. E a dor é um dos nossos inimigos. Precisamos aprender a lutar contra ela. Nesse texto que nós acabamos de ler, João capítulo 20, logo no versículo 1, a Bíblia vai dizer que quando Maria Madalena saiu, já era dia, mas ainda estava escuro. Ela saiu logo cedo, logo nas primeiras horas do dia, porque ela tinha uma missão. Ela precisava encontrar seu mestre, ela precisava encontrar Jesus. Mas ela não poderia descumprir a lei. Maria Madalena não podia sair no sábado, porque o sábado é considerado um dia santo para os judeus. Jesus foi morto numa sexta-feira. E na sexta-feira, a partir das 18 horas, já começam a organizar o dia de sábado. Ou seja, até as 18 horas não poderiam mais ter nenhum criminoso pendurado no madeiro. Nenhum maldito pendurado no madeiro. E Jesus estava ali nessa posição. Jesus morreu por amor a nós, mas como um maldito diante dos olhos deles. Por isso, naquele mesmo dia, na mesma sexta-feira, eles precisaram remover Jesus da cruz. E também os outros mortos que estavam ali, porque a partir das 18 horas não poderiam mais ter nenhum criminoso preso na cruz. E José de Arimateia, juntamente com Nicodemos,
chegou até Pilatos e pediu para que eles pudessem recolher o corpo de Cristo. E eles assim recolheram e o levaram para o túmulo de José de Arimateia. Ainda não havia nenhum morto sepultado neste túmulo. E Jesus foi colocado lá, foi sepultado lá. E isso fez aumentar ainda mais a ansiedade no peito de Maria Madalena, porque ela não pôde conduzir, enxergar, ver com seus próprios olhos se o mestre dela, se Jesus havia recebido um sepultamento honroso, com tudo aquilo que ele tinha direito. E ela desde sexta-feira, presa dentro de casa, sábado, você acha que essa mulher conseguiu dormir de sexta para sábado, de sábado para domingo? Não, ela em todo o tempo ficava ali vigiando aquele relógio, doida para poder passar logo essa noite de sábado, e que chegasse a primeira hora de domingo, para que ela pudesse ir buscar por Jesus. É por isso que a Bíblia fala que ela saiu logo nas primeiras horas de domingo. Ela precisava saber como estava o seu mestre. Só que em todo o tempo ela imaginava encontrar Jesus morto. Ela ainda não tinha recuperado a sua memória. Maria Madalena, ela não buscava Jesus pelo que ele podia fazer por ela, mesmo porque na mente dela ele já estava morto, e morto não pode fazer nada por ninguém. Mas Maria Madalena, ela queria buscar por Jesus pelo que Jesus já havia feito sobre a vida dela. Era um sentimento de gratidão. Explodia no peito de Maria Madalena um sentimento de gratidão. Então ela queria buscar por Jesus, por tudo aquilo que Jesus já havia feito sobre a vida dela. Maria Madalena, ela era uma mulher sem crédito. Ela não tinha, ela não era vista com bons olhos pela sociedade. Maria Madalena, ela vivia isolada, sem amigos, vivia uma vida de pecados, castas de demônios possuíam o corpo de Maria Madalena. E foi Jesus que transformou a vida dessa mulher. Maria Madalena, assim que ela conheceu Jesus, Jesus transformou a sua vida. Maria Madalena passou a ter amigos. Maria Madalena passou a ter um lar. Maria Madalena passou a ter uma família, passou a ser bem vista diante das sociedades. Jesus a libertou de todos os demônios que possuía em seu corpo. Como que ela não poderia amar este homem? Como que ela não poderia ter um sentimento de gratidão por Jesus, diante de tudo aquilo que Jesus já havia feito por ela? Então esse era o desejo dela, buscar por Jesus. Era por isso que Maria Madalena tinha esse desejo batendo forte em seu peito, para buscar por Jesus. Ela queria buscar Jesus, ela queria encontrar Jesus em todo o tempo. Por isso ela se levantou bem cedo no domingo, para ter esse encontro com Jesus. Maria Madalena, ela estava tão motivada, a sua motivação era tão intensa, que diante de uma mulher que sabe o que quer, motivada, buscando por Jesus, ela não imagina nem os obstáculos que estão por vir no caminhar até a busca por Jesus. Ela não se deu conta dos obstáculos que estavam para surgir diante dela. E Maria Madalena, ela estava tão motivada, e a sua motivação era tão grande, que ela motivou outras mulheres também. Marcos 16, no primeiro verso, diz que Maria Madalena foi juntamente com Maria, mãe de Tiago, e Salomé. Ela motivou outras mulheres para estar com ela. Porque uma mulher em Cristo motivada também motiva outras mulheres. E esse era um dos papéis de Maria Madalena,
motivar outras mulheres para não caminhar sozinha, buscar por Jesus, mas juntamente com a companhia de seus irmãos. Quando a sua motivação for intensa, queridos, você não vai permitir que os obstáculos impeçam a sua caminhada. Quando a sua motivação por Cristo é verdadeira, Deus cuida de todos os obstáculos. E quando Maria Madalena e as outras mulheres chegaram no túmulo, a pedra já havia sido removida. Eu fico imaginando Maria Madalena caminhando até o túmulo de Jesus, e no meio do caminho, elas se perguntando. Marcos, no capítulo 16, no verso 3, narra, existe uma pergunta entre elas: quem removerá a pedra? Ela já estava no meio do caminho, buscando por Jesus, junto com as mulheres, todas motivadas, e elas se lembraram que existia ali uma pedra que precisava ser retirada, e para retirar essa pedra, precisava no mínimo de 4 homens para poder remover esta pedra. Mas este obstáculo não foi suficiente para paralisar a busca de Maria Madalena por Jesus. Ela continuou prosseguindo, creio eu que ela foi em oração com as irmãs, creio eu que elas foram rogando ao Deus, pedindo ao Pai que lhe desse estratégias para remover aquela pedra, para que ela pudesse encontrar o corpo de Jesus. E para surpresa de Maria Madalena, quando ela chegou, a pedra já havia sido removida. Quando Maria Madalena chegou, a pedra já estava removida. E naquele momento Maria Madalena precisava ter glorificado a Deus, dado um glória bem alto junto com as outras mulheres. Porque aquilo que atormentavam elas no meio do caminho, Deus cuidou, Deus fez acontecer, Deus enviou o anjo para remover aquela pedra, mas não foi o que aconteceu. Maria Madalena, ela não glorificou, ela não se alegrou, pelo contrário, ela suspeitou do cenário. A primeira coisa que Maria Madalena fez foi falar: roubaram o mestre. Se a pedra era um obstáculo, se a pedra era um empecilho, se a pedra era algo que poderia atrapalhar ela pela busca por Jesus, e se ela chegou, o milagre já tinha acontecido, a pedra já não estava mais lá, a pedra já havia rolado, alguém já tinha retirado aquela pedra, e Deus enviou o anjo para retirar aquela pedra, por que não glorificar? Mas é mais fácil suspeitar do cenário. Roubaram o meu mestre. E assim também acontece sobre as nossas vidas todos os dias. Por muitas vezes clamamos, suplicamos, pedindo por uma intervenção da parte de Deus sobre as nossas vidas. E quando Deus age, quando Deus faz acontecer, a primeira coisa que nós fazemos por muitas vezes é suspeitar do cenário. Por muitas vezes mulheres clamando por maridos que ainda não estão na presença de Deus. Homens clamando por causa das mulheres que ainda não estão na presença de Deus. Pais clamando porque filhos ainda estão presos nas drogas, presos no álcool. E quando Deus faz o milagre, a gente suspeita do cenário. Ué, será? Mas será que vai? Será que é? É! Se aconteceu, porque é. Para de suspeitar do cenário. Se é algo que você tem clamado a Deus, se é algo que você tem pedido a Deus, pare de suspeitar do cenário. Glorifique ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito sobre as suas vidas. Precisamos aprender a parar de suspeitar do cenário. Era algo que dificultaria com que Maria Madalena fosse até a presença de Jesus, por mais que ela achasse que ele estaria morto. Mas se a pedra já não estava mais ali, se a pedra já havia rolado,
se a pedra já havia sido removida, era sinal para glorificar e não para suspeitar do cenário. E ela suspeitou do cenário. Maria Madalena olha para o túmulo vazio e diz: roubaram o meu mestre. Roubaram o meu mestre. A dor, o trauma, a tristeza, ela tem o poder de bloquear a nossa fé. Ela tem o poder de bloquear a nossa fé. Quando Maria Madalena vê o túmulo vazio, ela acha que alguém roubou o mestre, que alguém roubou Jesus, roubou o corpo de Jesus. Ela imediatamente vai correndo contar para os discípulos que haviam ficado em casa. Maria Madalena, quando chega em casa, conta para os discípulos que haviam roubado o mestre. Eles não acreditaram em Maria Madalena, a não ser Pedro e João. E no mesmo momento que Pedro e João ouviu Maria Madalena dizer que o mestre havia sido roubado, eles na mesma hora foram correndo até o sepulcro para verificar se essa história era verdadeira. Pedro e João vão até o túmulo para poder verificar se realmente era verdade. João chegou primeiro, mas não entrou. Em seguida chega Pedro e entra no túmulo. João viu que Pedro entrou e não aconteceu nada, criou coragem e entrou também. No versículo 7 do capítulo 20, diz que entraram e viram o lençol embolado e o lenço que envolvia a cabeça de Jesus dobrado num local à parte. Neste momento que João e Pedro entraram no sepulcro, Maria Madalena não entrou, ficou do lado de fora. Pedro e João viram o túmulo vazio e voltaram para casa. Porém, Maria Madalena permaneceu na porta do túmulo. Nesta caminhada pela busca por Jesus, nós temos, isso faz parte de nós cristãos, que gostamos de buscar pela presença de Jesus. Por muitas vezes nós queremos envolver pessoas a estar conosco neste momento de busca. Maria Madalena, quando foi buscar por Jesus pela primeira vez, assim que o dia amanheceu, ela conseguiu motivar 2 mulheres para estarem com ela. Quando ela viu que achou que o mestre dela havia sido roubado, as mulheres voltaram para casa. A partir do momento que Pedro e João foram para o sepulcro para poder verificar, as mulheres já não voltaram mais com Maria Madalena. Foi Maria Madalena, Pedro e João. A partir do momento que Pedro e João verificaram que era verdade, que realmente o túmulo estava vazio, que lá só estava o lençol dobrado, embolado no chão e o lenço dobrado num local à parte, eles retornaram para casa e só permaneceu Maria Madalena. Faz parte, nós queremos envolvermos pessoas achando que elas estão tão motivadas como nós. Mas a grande verdade é que nem todos estão motivados a buscar por Jesus, queridos. Por muitas vezes
Algumas pessoas querem apenas nos fazer uma companhia, mas buscar de verdade, nem todos. Maria Madalena ficou ali, diante daquele sepulcro, chorando, sozinha, e isso faz parte da busca, querido. Porque quem quer buscar, mesmo que por alguns momentos se encontre sozinho, faz parte da busca, e está tudo bem. O importante é você estar bem contigo mesmo, sabendo que você está fazendo a sua parte, que você está buscando a Jesus, porque você quer realmente uma busca intensa e verdadeira por Jesus, e está tudo bem. Nem todo tempo nós vamos ter companhia, e nem todo tempo também, nem todos os dias nós estaremos sorrindo diante de uma busca constante. Nós precisamos entender isso, que buscar por Jesus, buscar pela presença de Jesus, não vai ser todo o tempo em que nós vamos estar sorrindo e alegres. Terão momentos de tristeza também. Tem dias que o céu desce sobre nós e sentimos aquela presença gostosa, aquela atmosfera gostosa, enquanto estamos buscando por Jesus. Mas tem dia também que parece que é o inferno que sobe, é uma irritação sobrenatural que vem sobre nós, e nós precisamos discernir. Nós precisamos aprender a discernir todas essas coisas. Tem dias que sorrimos, louvamos, numa busca constante por Jesus. Mas também tem dias que as nossas próprias lágrimas vão regando o caminho. E está tudo bem. O importante é permanecer buscando, independente da situação, querido. Independente das circunstâncias, precisamos permanecer numa busca verdadeira por Jesus, em todo tempo. Assim que Pedro e João vão embora, Maria Madalena resolve entrar no sepulcro. Maria Madalena entra no sepulcro e vê o lençol que envolvia o corpo de Jesus e o lenço dobrado em um local à parte, o lenço que tampava a cabeça de Jesus, que cobriu o rosto de Jesus. Sabe por que Deus enviou 2 anjos? Porque na porta daquele sepulcro, o inimigo tinha colocado 2 soldados. E eu vou profetizar sobre a sua vida mais uma vez nesta noite. Para cada empecilho que o inimigo colocar sobre a sua vida, para dificultar a sua busca por Jesus, Deus vai enviar um anjo. Para cada empecilho, para cada obstáculo que o inimigo tentar colocar diante da sua busca por Jesus, Deus vai colocar um anjo. Não vai ser o inimigo que vai nos atrapalhar pela busca por Jesus. Os anjos olharam para Maria e perguntaram: o que está procurando? Por que choras? E algo que eu busquei muito da parte de Deus foi: os anjos, eles já estavam ali bem antes da Maria chegar junto com as amigas dela, porque foram os próprios anjos que removeram a pedra. Os anjos já estavam ali dentro daquele sepulcro. O que eu busquei da parte do Senhor é que Pedro, ele entra, ele vê lençol, ele vê o lenço e vê o túmulo vazio. E João, em seguida, também entrou no sepulcro
e viu o lenço dobrado no local à parte, e viu também o túmulo vazio. Mas Maria Madalena, quando entra, ela vê lençol, ela vê o lenço e vê 2 anjos. Os anjos já estavam lá, mas eles não se revelaram nem para Pedro, nem para João, mas se revelou para Maria. E eu busquei do Senhor, por que tudo isso? E Deus falou comigo que Pedro e João, quando foram ao sepulcro, eles foram apenas para verificar o que havia acontecido. Mas Maria, em todo o tempo, ela ia ao sepulcro para poder buscar por Jesus. Aquele que busca por Jesus, o céu se revela sobre ele. Levanta sua mão, aquele que busca por Jesus, o céu se revela. Vamos buscar por Jesus em todo o tempo. Vamos buscar por Jesus de uma maneira intensa. O céu se revela para aqueles que buscam por Jesus. Não temos que andar só para verificar nada. Precisamos aprender a buscar por Jesus em todo o tempo. Em todo o tempo, o céu se revela. O céu se revela para aquele que busca, o céu se revela para aquele que ora, o céu se revela para aquele que quer intimidade com Cristo, o céu se revela para aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Chega de ficar só verificando, aprenda a buscar de uma maneira verdadeira, de uma maneira genuína, pela face de Deus, e você vai ver o céu se abrindo e se revelando sobre a sua vida, se revelando sobre a sua casa, se revelando sobre o seu emprego, se revelando sobre a sua família, se revelando sobre os seus filhos, se revelando em todo o tempo, porque é aquele que busca o Senhor. O céu se revela em todo o tempo, em nome de Jesus, queridos. Em todo o tempo. Precisamos aprender a buscar e não só a verificar. Chega de andar como multidão. Multidão que é curioso. A multidão, quando vê algo acontecendo, ela só quer ir lá para ver o que está acontecendo. Nós não. Nós vamos andar buscando pela face genuína de Cristo. É dessa forma que nós precisamos andar. E algo que me deixou muito feliz dentro dessa palavra foi que o lençol que envolvia o corpo de Jesus, ele estava embolado. E o lenço que envolvia a cabeça de Jesus estava dobrado num local à parte. Na cultura judaica, quando o servo servia ao seu senhor, enquanto o seu senhor estava sentado na mesa, o servo não poderia tocar em nada. E quando o seu senhor terminava a refeição, ele pegava o lenço, limpava os dedos, limpava a boca, limpava a barba. Se ele embolasse o lenço e jogasse sobre a mesa, o servo entenderia que ele já finalizou e que ele não voltaria mais para a mesa, porque ele iria se levantar e sair. Terminou a refeição e não volto mais. Mas se o seu senhor fosse dar uma pausa na alimentação, ele pegaria o lenço, ele limparia os dedos, ele limparia a boca e ele limparia a barba. Se ele dobrasse o lenço e colocasse num local à parte na mesa,
o seu servo entenderia: ele vai, mas ele vai voltar. E dessa forma aconteceu no sepulcro de Jesus. O lençol que envolvia o corpo de Jesus estava embolado e jogado. Isso significa que está consumado, que o preço foi pago e que nós já pertencíamos a Ele. Que para a cruz Ele não voltaria mais. Estava consumado. O sofrimento acabou. Ele morreu, mas Ele ressuscitou e vivo Ele está. Mas e o lenço que cobria o rosto de Jesus? Por que o lenço que cobria o rosto de Jesus não estava embolado? Por que o lenço que cobria o rosto de Jesus estava dobrado e colocado num local à parte? Significa que ainda não acabou, que Ele continua sendo o cabeça da igreja, e que Ele vai voltar para nos buscar. É uma promessa, é a palavra dEle, ainda não acabou. Jesus é a cabeça da igreja, e Ele vai buscar para nos buscar. Ele vai voltar para nos buscar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Fique de pé em nome de Jesus. Ele vai voltar para nos buscar. Ainda não acabou. Precisamos crer que Jesus ainda é o cabeça da igreja. Precisamos crer que Jesus ainda é o cabeça da igreja. Jesus tem o controle de todas as coisas. Jesus tem o poder de todas as coisas. Tudo está sobre as suas mãos, tudo está no controle, tudo está na palma de suas mãos. Ele é o cabeça da igreja. E Ele vai voltar para nos buscar. Coloque a mão sobre a sua cabeça nesta hora. Eu quero orar por você. Ele vai voltar para nos buscar. Pai, eu quero te louvar nesta hora, Deus, e te agradecer por esta palavra revelada a nós. Muito obrigado, Deus, pelos sinais que o Senhor tem nos dado todos os dias. Muito obrigado, Deus, porque quando nós te buscamos, o céu se revela para nós. Muito obrigado, Deus, porque para cada empecilho, para cada obstáculo que o inimigo coloca diante de nós, o Senhor também envia os seus anjos a nosso favor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor em todo tempo está cuidando de nós. Sabemos que não é fácil manter uma vida de busca contínua, intensa e verdadeira. Existe sacrifício da nossa parte, mas o Senhor também fez o teu sacrifício por nós. O Senhor se entregou na cruz do Calvário e está consumado. O lenço dobrado, jogado ao chão, significa que está consumado, que para a cruz o Senhor não volta mais. Não existe mais cruz, não existe mais cruz. Aquilo que era contra mim, aquilo que era contra nós, Jesus aniquilou lá na cruz. Aniquilou lá na cruz. Hoje nós pertencemos ao Senhor. Hoje nós temos Deus sobre as nossas vidas. Aquilo que era contra nós, o Senhor aniquilou lá na cruz. Foi pago, verdadeiramente foi pago um alto preço naquela cruz. Nós merecíamos aquela cruz. Éramos nós que merecíamos estarmos pendurados naquele madeiro. Nós somos os malditos, nós somos os pecadores. Somos nós, Senhor. Somos nós, Senhor. Somos nós, Senhor. Mas o Senhor se fez maldito por nós. O Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, para nos fazer livres, para nos fazer livres, para nos fazer livres, Senhor. Somos livres, Deus.
porque nós temos Jesus como Senhor da nossa vida. Somos livres, porque nós temos Jesus como Senhor da nossa vida, Deus. Aleluia, Deus. Abre o seu coração, queridos. Busca o Senhor. Busca o Senhor nessa hora. Busca o Senhor nessa hora. Deus Pai o abandonou, seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Levante suas mãos, levante suas mãos. Sepulcro se abrir e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, Queridos, eu quero te fazer um convite nesta noite. Talvez por algum motivo, por alguma tristeza, por algum trauma, você se afastou dos caminhos do Senhor. E nesta noite você entendeu que precisa buscar por Jesus. E de repente nesta noite você quer renovar a sua aliança com Cristo. Levanta sua mão que eu quero orar por você. Ou de repente você nunca fez uma aliança com o Senhor e você entendeu que nesta noite você precisa fazer esta aliança com o Senhor. Levanta sua mão. A igreja está orando por você. Não tem outro caminho, não tem outra forma. É somente aceitando o senhorio de Cristo sobre a sua vida que você vai poder fazer parte desta grande família que Jesus irá levar para morar no céu, queridos. Existe alguém no meio de nós que ainda não fez uma aliança com o Senhor? Ou de repente se afastou por algum motivo e nesta noite você entendeu que é necessário renovar esta aliança? Tem alguém no meio de nós? Não fica com vergonha, não. Não fica com vergonha, não. É necessário, queridos. É necessário fazer esta aliança com Jesus. E a igreja está orando por você. E eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Existe alguém nesta noite, queridos, que por algum motivo deixou de buscar de uma maneira intensa pela presença de Jesus? De repente você era firme, motivada, buscava, mas a tristeza, os traumas
As dores te fizeram esfriar. E você não tem mais essa mesma intensidade de buscar por Jesus. Esta noite é uma noite de cura, queridos. É uma noite de cura. E eu quero te chamar aqui na frente, porque eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Os oficiais estejam aqui na frente, por favor. E eu quero chamar você, irmão, você, irmã, que por algum motivo você deixou de buscar de uma maneira intensa por Jesus. E nesta noite Jesus quer te curar. Nesta noite Jesus vai te curar. Nesta noite Jesus vai te curar. É noite de cura e eu te chamo aqui na frente. Vem aqui na frente. Os irmãos já estão aqui. Eles vão orar por você. É tempo de buscar com fervor a presença do Senhor. Não fica com vergonha não. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente, querido. É noite de cura. Deus quer curar você. Deus quer curar a sua dor. Deus quer curar o teu trauma. Deus quer curar aquilo que te afastou, aquilo que te atrapalhou a buscar a cada dia mais pela presença dEle. Em nome de Jesus, eu clamo no mundo espiritual nesta hora, que destrave as pernas dos teus filhos que precisam estar aqui na frente. No mundo espiritual, Senhor, envia os seus anjos e traga os seus filhos aqui na frente. É noite de cura, é noite de busca, de uma maneira intensa, de uma maneira verdadeira, pelo Espírito de Deus, pela presença de Jesus. Vem aqui na frente. É Jesus te chamando para te dar um abraço. Você vai receber um abraço. É como se fosse Jesus te abraçando e curando toda a sua dor. É como se fosse Jesus te abraçando e curando todo o seu trauma. É como se fosse Jesus te abraçando. É um abraço, 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 é um abraço. Vem aqui na frente, vem aqui na frente, vem aqui na frente. É noite de cura, é noite de receber um abraço da parte de Jesus. Vem aqui na frente. Onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre exaltado É noite de cura, queridos. É noite de cura. É noite de cura. É noite de cura. Vem aqui na frente. Jesus quer te dar um abraço. É noite de jogar por terra todas essas dores, todos esses traumas. É noite de jogar por terra tudo aquilo que tem te mantido como cárcere privado no mundo espiritual. Tudo aquilo que tem paralisado as suas pernas no mundo espiritual. Toda amnésia contra a palavra de Deus, contra as promessas de Deus. Tudo aquilo que Deus te revelou vai voltar para o seu consciente, porque você pertence a um Jesus verdadeiro. É noite de cura. É noite de cura. É noite de cura, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você vir. É noite de cura. Aleluia. Aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, diante dos teus filhos que buscam o Senhor de uma maneira intensa, Deus, eu quero clamar ao Senhor que continue dando mais força, mais sabedoria, mais a unção de discernimento de espírito, Deus. Eu clamo sobre a tua igreja nesta hora, unção de discernimento de espírito.
Precisamos entender e ter a certeza, ter a convicção de que é o próprio Deus, de que é o Espírito Santo de Deus que está falando conosco no decorrer da nossa busca, Deus. Nós precisamos ter a convicção de que é o Espírito Santo de Deus que está falando conosco no decorrer da nossa busca, Pai. Derrama sobre a tua igreja discernimento de espírito, para que todas as vezes que o Senhor falar com os teus filhos, eles possam discernir a tua voz e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Mas todas as vezes que o inferno tentar soprar algo no ouvido dos teus filhos, que os teus filhos também possam discernir que não é a voz do Espírito e que é a voz do maligno, e que eles possam ter toda a autoridade vinda dos céus e repreender a voz que não é do Senhor. Que eles venham discernir que a voz é do maligno e que a autoridade que o próprio Jesus derramou sobre nós, nós venhamos a repreender a voz do maligno. O maligno não vai mais nos travar, o maligno não vai mais travar as nossas pernas, o maligno não vai mais nos manter em cárcere privado, porque nós pertencemos àquele que morreu e ressuscitou. Aleluia, aleluia, aleluia. Estenda suas mãos que eu quero te abençoar, queridos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e que as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco no decorrer de toda a nossa caminhada pela busca por Jesus. Que tenhamos uma semana mais que sobrenatural na presença do Espírito Santo de Deus. E aplaudam aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Vão em paz, em nome de Jesus.